Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, por favor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 22. Amém? Glória a Deus. Diz assim a santa, maravilhosa e poderosa palavra do Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize-lhe, tu és uma terra que não está purificada, e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa, eles devoram as almas, tomam tesouros e coisas preciosas, multiplicam suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos. E assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa, para derramarem sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles cobertura com argamassa não temperada, profetizando vaidade, adivinhando-lhes mentira, dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor Deus tivesse falado. Ao povo da terra oprimem gravemente, e andam roubando, e fazendo violência ao pobre e necessitado, e ao estrangeiro, oprimem sem razão. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor, os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. Até aí podemos nos sentar, irmãos. Essa, para mim, é uma das palavras mais marcantes da minha vida e uma divisora de águas na minha vida. Para mim, é uma das mais importantes da minha vida, por conta do alerta que Deus dá no versículo 30. O versículo 30 diz que Deus buscou entre o povo alguém que estivesse na brecha, tapando o muro, com relação aos pecados da nação, e Deus não encontrou ninguém. Amados, eu não sei quanto a você, mas quando eu li isso realmente me chocou. Me chocou. Deus não encontrou ninguém para uma brecha, numa muralha, no muro, no seu povo, na sua igreja. E quais são as brechas? Agora nós vamos começar a meditar na palavra do Senhor. É muito lindo quando o profeta diz: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, diz-lhe, tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Irmãos, já viram uma terra que está realmente contaminada? Os irmãos já viram, por exemplo, nós moramos aqui em Ribeirão Pires, e aqui nós moramos próximos de São Paulo, a capital São Paulo. Nós pegamos um trem, estamos lá rapidamente em São Paulo. Os irmãos já passaram por aquela estação Moca, não passaram? Os irmãos sabem que ali existe uma fábrica desativada da Antártica, que fabrica refrigerantes, correto? E vocês sabem por que aquela fábrica está daquele jeito até hoje? Por conta de um solo contaminado. Um solo contaminado tornou toda aquela área infrutífera. Tornou aquela área totalmente inabitável por mais de 30, 40, 60 anos. Não se pode fazer mais nada ali. Não se pode. Acabou a vida ali. Ali agora apenas restam ruínas, e nem aquelas ruínas podem ser mexidas por conta do solo contaminado. Um solo que está contaminado, putrificado. E não adianta chuva, não adianta nada, apenas o tempo. Apenas o tempo vai trazer aquele solo de volta. Ainda até, pelo menos, a engenharia agrônoma, ela realmente desenvolveu outros meios para conseguir recuperar aquele solo. Mas nesse sentido, irmãos, nós podemos colocar aqui que esse povo,
eles tinham conspirações contra os profetas. Conspirações haviam no meio deles, contra os profetas. E esses conspiracionistas contra os profetas, eles eram como leões que rugem para arrebatar a presa. Alguém já viu um leão caçando? Eu sempre dou esse exemplo, e é um exemplo muito forte. Muito forte. Os leões, eles caçam em bandos. E geralmente, o leão macho, ele também caça. Só que o leão macho, ele vai para as caças de presas maiores. Ele se pendura nas pernas das girafas. E eles vão, e eles devoram, e eles se jogam, eles se penduram no pescoço de bisões. Eles destroem. Até eles derrubarem aquele bicho, pegarem pelo pescoço e sufocarem. O leão, ele não mata a presa porque ele dá a ela, por exemplo, uma hemorragia. Ele não pega numa veia. O leão mata a presa fazendo o quê? Sufocando ela. O leão sufoca a presa. E é dessa maneira que ele mata. Mas, irmãos, não existe hoje em dia mais uma igreja que realmente faça a vontade de Deus. A pergunta dessa manhã é: quem se colocará na brecha da apostasia da igreja? Não existem mais profetas e sacerdotes servos de Deus nos nossos dias. É exatamente isso que nós vivemos. Falsos profetas devoram os verdadeiros. É isso que nós vivemos. Homens que eram para ser chamados homens de Deus, eles não vivem mais o Evangelho. Eles não governam mais a igreja com zelo de amor a Deus. No tempo de Ezequiel, esses líderes, eles eram comparados com os lobos. No versículo 27 ele vai dizer: os seus príncipes no meio dela são como lobos. Assim como eu usei a ilustração agora do leão, o lobo também. O lobo ele caçava como uma matilha. Eles se juntavam e destruíam tudo que viam pela frente. Mas por que o ser humano ele é comparado a um lobo? Ele é comparado a um leão. Por quê? Porque ele deixou de amar a Deus. E o que o ser humano ama? O ser humano ama o dinheiro. 1 Timóteo 6, de 10 a 11. Não precisa abrir, se quiser, amém. Diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Então a gente cai agora numa contradição. Se não estão fugindo destas coisas, são homens de Deus? Não são homens de Deus? Aqueles que não fogem da cobiça, aqueles que não fogem da espécie de males que é o amor ao dinheiro. Portanto, irmãos, o pecado sempre destrói, o pecado sempre degrada, o pecado torna o ser humano irracional. Imaginem, irmãos, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, amém? Você e eu somos a imagem e semelhança de Deus, e todos os demais irmãos, pastores, presbíteros, enfim, seja o que forem, eles também o são, mas eles não vivem para a glória de Deus. E como eles vivem? Como animais. O pecado nos torna como animais. Um lobo, ele quando caça um coelho, ele não pensa que ele vai destruir uma família de coelhos. Ele simplesmente destrói aquela mãe e a devora, porque ele precisa o que? Saciar o seu ventre. E a palavra de Deus diz que esses homens são amantes do seu ventre. Agora, irmãos, infelizmente nos nossos dias é assim que existe, são lobos. Eu já encontrei diversas pessoas, homens, mulheres, mães, pais, maridos, enfim, que me contaram. Uma certa feita eu encontrei um rapaz que estava com ódio mortal da sua esposa. Ele estava juntando dinheiro para poder arrumar o caminhão, vender o caminhão, comprar o caminhão melhor e continuar trabalhando. Ele era caminhoneiro. E a mulher dele pegou todo esse dinheiro que ele estava juntando, creio que mais de 20 mil reais, e deu tudo na igreja, sem o consentimento do seu cônjuge. E a igreja não devolveu o dinheiro dele. Houve casos onde as pessoas abriram processos contra a igreja, porque realmente, onde já se viu alguém aceitar um dinheiro
que não é da pessoa, é do cônjuge, e a pessoa dá esse dinheiro à igreja, sem que ela consulte o cônjuge. Mas eles não estão nem aí. O que eles fazem? Não, já está dado, já foi dado, já foi doado. A sua mulher teve fé, você não? Não, irmãos. Não é assim. Não é assim. E sabe o que acontece com muitos casamentos? Se desfazem. Se desfazem. E o que acontecia na época de Ezequiel? Sabe o que eles faziam? Estes homens que eram sacerdotes, os políticos, eles pegavam, eles matavam os homens, deixavam as viúvas, e elas, viúvas pobres, sem quem as defenda, eles roubavam todo aquilo daquele homem e deixavam aquela viúva à própria sorte. E a mesma coisa que acontece hoje. Eles devoram as viúvas como lobos. Eles continuam devorando. 2 Pedro, capítulo 2, 18 a 22. Abra comigo. Agora eu peço que você abra comigo. E é isso que acontece com a nossa igreja dos dias de hoje. Exatamente isso. É triste ver. É triste dizer. É triste olhar para um momento onde a igreja poderia estar avançando para a glória de Deus. Eu peço a você que deixe marcado Ezequiel capítulo 22. Nós vamos voltar para Ezequiel. Nós vamos nos alimentar o máximo possível que o tempo aqui nos permite dessa palavra. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faze-se também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro da lama. Misericórdia, Senhor. E é nesta época em que tudo isso estava acontecendo, irmãos, em Ezequiel, onde todos esses sacerdotes agiam dessa maneira, como 2 Pedro nos alerta para que nós hoje, no dia da igreja, não sejamos, mas infelizmente existe. Existe. Infelizmente existe. Então, o profeta aqui, Ezequiel, ele dizia isso num tempo em que, veja bem, o povo foi exilado em 3 períodos. Primeiro, segundo, terceiro e definitivo exílio. Mas o primeiro exílio até o terceiro foi aproximadamente um intervalo de 15 anos, mais ou menos. 15 a 20 anos. O que acontece, irmãos? O profeta Ezequiel, ele foi no primeiro exílio para a Babilônia. O povo foi exilado porque não adorava mais a Deus, porque não era obediente às leis do Senhor. Ignoraram as palavras de diversos profetas, Oséias, Amós, Isaías, Jeremias e tantos outros. Então o que aconteceu com esse povo? Eles foram exilados. Nabucodonosor entrou, destruiu parcialmente a cidade. O templo ainda estava de pé. Um rei foi colocado segundo a vontade dele. Porém, irmãos, nem mesmo esse primeiro ataque surtiu efeito nos corações destes homens. Quando Ezequiel escreve isso, o templo ainda estava de pé em Jerusalém. Aquele povo já tinha sofrido um ataque. E mesmo assim, eles não poupavam as viúvas. Mesmo assim, eles não mudavam os seus caminhos. Mesmo assim, eles continuavam sendo comparados aos animais. Eles, na verdade, eram animais. Animais que não tinham misericórdia. Não lutavam. Os sacerdotes não lutavam para que o povo fosse para Deus. Eles lutavam para que o povo fosse alimento do bolso e da ganância e do ventre deles. Em 1 Samuel 2,12, não precisa abrir, diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Os filhos de Eli, eles eram sacerdotes na casa do Senhor. E, no entanto, eles eram comparados aos filhos de um demônio. Eles eram filhos de um demônio. Eles não conheciam o Senhor. Não basta estar aqui na frente pregando. Não basta estar sentado no banco. Tem de conhecer o Senhor. Tem de ter um relacionamento com Deus.
de sempre o quê? Arrependimento. É por isso que nós temos um período de arrependimento durante o culto. É necessário sempre se arrepender. Nós nunca estamos totalmente, completamente, absolutamente no padrão de Deus. Mas esse deve ser a nossa maior motivação de vida. Eu quero ser como Jesus. Eu quero ser como Jesus. Hoje eu acordei com a vontade de ser Jesus. Hoje eu fui dormir com a vontade muito triste. Eu não fui como Jesus, mas amanhã eu quero ser mais. E assim por diante. E assim nós vamos crescendo em estatura e graça. E aqui eles foram rejeitados, os filhos de Eli foram rejeitados pelo Senhor. E em Amós, eu não vou abrir agora o versículo, não dá tempo, mas em Amós, Oséias são livros que nos dizem a respeito de quanto Deus, ele rejeita um povo que não o obedece. Não basta ser de igreja, tem de ser de Deus, de Jesus. Portanto, os falsos sacerdotes, os falsos profetas formaram uma classe de usurpadores. Eles deturpavam a lei para que eles pudessem realmente se alimentar disso. E eles não confrontavam o pecado da nação. Muito pelo contrário, eles se misturavam com os governantes, com os ricos e pecavam junto. Por quê? Porque existe lucro no pecado. Todo pecado dá um lucro para a carne. E isso muitas vezes nos engana. Isso muitas vezes nos destrói. Mas o que diz o Senhor? E o que acontece quando o sacerdote, o que acontece quando alguém que deveria ser um atalaia de dizer: ei, não faça isso, não vai por aí, você está indo contra a lei de Deus, não peque. O que acontece quando alguém que deveria dizer isso não diz? Esta pessoa testifica, normaliza e normatiza o pecado. Ou seja, pecar é normal, pecar é uma norma, pecar é uma regra, e a nova lei é que você pode fazer aquilo que Deus não diz para fazer. Agora veja comigo Jeremias 23, de 16 a 22. Eu peço que você abra comigo essa palavra, ela é importantíssima. Peço que você deixe marcado Ezequiel. Jeremias 23, de 16 a 22. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Fazem-vos desvanecer. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem: não virá mal sobre vós. Uma pausa. Nesta época que Ezequiel dizia isto, era isso que acontecia com os profetas que estavam ainda em Jerusalém, com os sacerdotes que estavam em Jerusalém. Não virá mal sobre vós. Não virá mal sobre vós. Não virá mal sobre vós. Os profetas da apostasia dos dias de hoje, eles pregam exatamente isso. Não virá mal sobre vós. Dá o seu quadrigízimo, o seu tridízimo, e você não vai ter mal sobre você. Irmãos, olha que tristeza. E estas igrejas estão abarrotadas. Abarrotadas de pessoas procurando o quê? O bem. Não vai vir mal sobre nós. Não são pecadores. Até quando? Agora continuando aqui em Jeremias. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu, e ouviu a sua palavra. Quem esteve atento à sua palavra e ouviu. Eis que saiu com indignação. A tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandem esses profetas, contudo, eles foram não mandei esses profetas. Contudo, eles foram correndo. Não lhes falei, contudo, eles profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Irmãos, é muito simples reconhecer um falso profeta, ou reconhecer nos nossos dias um profeta da apostasia.
é exatamente isso. Ele não torna as pessoas do seu mau caminho. As pessoas continuam no seu mau caminho de interesse, de puro, simples e profundo interesse. Deus, eu estou contigo, o que o Senhor quer me dar? O que o Senhor tem para me dar? Eu só estou aqui para dar esse dinheiro, para receber mais. Eu quero investir nesse maravilhoso fundo de investimento, que é o dízimo. E é para isso que muitas pessoas vão até esses locais. Isso é triste. Isso deve nos causar tristeza. O que acontece hoje em dia, irmãos, é o contrário. Nós temos duas igrejas. A apóstata e a remanescente. A apóstata, ela está achando que ela está tudo bem, ela está debaixo das asas de Deus, ela está dentro da vontade de Deus e tudo vai bem e tudo vai ficar melhor, porque Deus é bom e Deus é bom e Deus é bom. Esquece que a misericórdia de Deus dura para sempre, e misericórdia é necessário quando existe a necessidade de um perdão, e o perdão é necessário quando existe uma ofensa, e a ofensa é o pecado. Então uma coisa sempre leva a outra. E o nosso Deus, Ele nos salva pela misericórdia do pecado. Mas não é isso que estes homens dizem. Portanto, o que acontece hoje é isso. A igreja apóstata, a igreja remanescente. Só que a igreja remanescente, muitas vezes, ela está se tornando o quê? Apóstata. Por quê? Porque ela é soberba. Soberba. E é por isso que Deus chama intercessores. Deus hoje está dizendo, onde estão os intercessores da igreja apóstata? Deus hoje está dizendo, onde estão aqueles que choram comigo? Aqueles que estão comigo? Aqueles que não suportam mais ver essa situação? O projeto Quero Congregar, irmãos, ele surgiu dessa situação. O projeto, a Igreja Bíblica Cristã, o Pastor Alan, tudo isso foi levantado por Deus para suprir uma igreja, eu não digo igreja de locais, eu não digo igreja de pessoas. Foi levantado para suprir essa igreja de pessoas que querem apenas o Evangelho, querem apenas Deus. Mas isso ainda é pouco perto de todo esse mar, imenso mar de apostasia, de lixo, de degradação, de contaminação que nós estamos vivendo. Por isso Deus, Ele não encontra intercessores. E Deus está decepcionado. Deus está decepcionado, porque de um lado existe a igreja apóstata, que acha que tudo vai bem, e por avareza eles vivem. Eu vou ter o meu carro do ano, eu vou ter o meu iate, eu vou ter isso, eu vou dar isso, eu vou ter a minha casa própria, eu vou ter aquilo outro. E por outro lado, existe uma outra igreja que diz, eu não sou como eles, eu sou remanescente, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, é isso aí, eu não sou falso como ele. Lê do engano. O pior, irmãos, é a surdez. É a surdez desse povo. A surdez de um povo que, sabe o que acontece muitas vezes nos nossos dias, e nos dias de Ezequiel, Jeremias e Isaías era a mesma coisa. A contaminação era tão grande que todos foram contaminados, ou pela avareza ou pela soberba. E então os profetas não encontram quem pudesse. Não vai dar tempo de eu ler agora, mas Jeremias, ele também não encontra quem pudesse se colocar na brecha. E em Isaías também temos passagens que dizem isso. Mas nós, irmãos, onde nós estamos? Quem você quer ser nessa manhã? Quem eu e você vamos ser? É por isso que eu digo que essa pregação é a mais importante na minha vida. Porque é onde nós vamos iniciar, eu vou iniciar, e conto com as orações, o projeto para que nós nos coloquemos nessa brecha. É isso que Deus quer e é isso que nós vamos fazer. Nós somos uma igreja que deve lutar contra as trevas da apostasia. Mas não se trata de uma filosofia denominacional, é apenas de amor a Deus. Veja, nós vivemos numa igreja hoje que luta muito assim. As igrejas que são hereges são as neopentecostais, as pentecostais. As reformadas são as queridinhas do papai. E não é isso que eu estou dizendo. Não estou aqui para defender ismos, e nem a palavra de Deus defende nenhum tipo de confissão denominacional. A palavra de Deus é viva, as suas promessas ao Senhor Jesus, ao sangue dele derramado por todos os pecadores.
Portanto, a igreja precisa parar de perder tempo de lutar contra os ismos. Nós temos um inimigo em comum. E esse inimigo não é de carne e nem sangue. Está nas regiões celestiais. E ele quer destruir a igreja por dentro, como um câncer. Não por fora pela perseguição, mas por dentro. Aonde? Esfriando. Eu e você. Eu e você. Todos nós. Ele quer tornar a igreja fria. Fria ou porque procura por interesse, ou porque se acha super, maravilhosamente salva e cheia de unção. Portanto, hoje em dia, muitas vezes eu vejo as lutas, os embates religiosos, dizendo não, todo esse mal é por conta do neopentecostalismo. Não, todo esse mal é por conta do pentecostalismo. E não. A apostasia não escolhe ismo e nem placa. A apostasia está nos homens, nos corações. E em todos os corações ela pode existir, ela pode estar. Certa feita, um pastor reformado, ele disse uma coisa, que alguém que se converte de verdade, quando mora numa favela, e ele se converteu de verdade, ele sai da favela. Olha que absurdo. Alguém que se converte de verdade, irmãos, mesmo que ele se converta, não significa que ele vai ter condições assim, de uma hora para outra, para poder ter condições de sair de um local onde ele não está ali porque não tem dinheiro. Não é porque ele é uma pessoa desorganizada, etc, etc. A condição social dele não tem nada a ver com isso, e muito pelo contrário. Em favelas existem muitas e verdadeiras igrejas, sim. Existem pessoas sinceras ali. A condição social do homem não impede ele de buscar a Deus. Não impede você e eu. Ninguém aqui tem motivo de dizer, nossa, eu não vou conseguir falar com Deus porque eu não tenho dinheiro. Não é como você falar, eu vou no shopping. Não vou no shopping porque eu não tenho dinheiro. Não é. De graça recebestes, de graça dais. Vinde, venham e compram sem dinheiro. Agora um homem que se diz reformado, que se diz batendo no peito com uma igreja pura, e ele vai e fala uma coisa dessa, é absurdo. E então nós estamos hoje em dia entre a frieza dos reformados e a histeria coletiva dos neopentecostais. E a igreja ou você é um ou você é outro. Mas deixa eu dizer uma coisa. A frieza dos reformados, ela é terrível. Muitas igrejas foram fundadas e contêm maçons até hoje. E lembrando aquilo que disse M. Bounds, sobre sermões mortos produzem igrejas mortas. E eu me lembro muito fortemente de uma frase que minha mãe dizia sempre. O porco não tem nojo do chiqueiro. E por que minha mãe dizia isso? Quando às vezes a gente não limpava alguma coisa direito, a gente era criança, estava aprendendo, e ela já falava isso. Por quê? Para ficar gravado na gente. Não se conforme com a situação. Não se conforme com essa questão. Por que tantas pessoas batem no peito dizendo-se, sou reformado, com orgulho? Porque os sermões deles, muitas vezes, na grande maioria, infelizmente, sim, são mortos. E sermões mortos produzem pessoas mortas. E agora, usando esse trocadilho da minha mãe, como ela disse, mortos não têm nojo das tumbas. Os mortos, um cadáver, não tem nojo de onde está. Portanto, por quê? Porque eles já estão mortos, eles já estão putréfatos, eles já estão podres, já estão contaminados. Portanto, a igreja hoje, ela não tem nojo de muitas coisas porque ela já está morta. Mas não é isso que Deus quer. Não é isso. Não é isso que Deus deseja de nós. O que Deus deseja de nós é o que está em Lucas 18, de 9 a 14. Não precisa abrir. Fique à vontade se você quiser. Mas diz assim a palavra do Senhor. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. E é exatamente isso que acontece na igreja. Ou se despreza, eles confiam em si mesmos. Eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou da igreja tal, do fulano tal, do apóstolo. Amados, nós não fomos chamados para confiar em nós mesmos. Continua então aqui a palavra. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo.
O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Portanto, a igreja ou peca por soberba, ou peca por avareza, mas nós pecamos por desprezo. Quando nós vimos tudo isso, e simplesmente procuramos vídeos no YouTube, para o quê? Eu vou ver o que está falando mal do pastor lá que fez aquela coisa errada. Eu vou procurar aquele outro vídeo que está falando daquele outro escândalo. E aqueles vídeos, e geralmente todos esses vídeos não produzem, irmãos. Não produzem piedade. Não produzem amor. Só falam, comentam. Nós não temos ninguém que se coloque ali. Olha que triste, que terrível. Vamos orar. Vamos nos colocar na brecha. E é por isso que esta pregação está nesta manhã. Nós vamos iniciar. Isso é algo palpável. Isso é algo totalmente agora do Senhor que Ele me empurrou durante essa semana. Se coloca nessa brecha. Levanta-te. Ore pela igreja. Oremos, irmãos. Nós estamos aqui porque sofremos com a apostasia. E aí vamos continuar deixando esse câncer dominar a igreja que é do Senhor. Quem não conhece a Jesus, quando vê você e vê eu, nos comparam e nos acham totalmente iguais, semelhantes em gênero, número e grau a qualquer um desses falsos profetas que nós mesmos muitas vezes os criticamos. E realmente, eles precisam ter o seu pecado exposto. Mas nós somos uma única igreja. Apenas existe uma única igreja. Portanto, antes de pensarmos em vermos qualquer coisa, qualquer vídeo, agora que em nome de Jesus, a igreja do Senhor, ela esteja realmente pensando o quanto Deus está irado com os profetas da apostasia, nós pensemos quanto Deus está decepcionado, porque não há ninguém, a ausência completa e absoluta de intercessores na igreja. Não existe. Versículo 30 de Ezequiel. Abra comigo Ezequiel 22:30. Se está aberto, leia comigo. E diz assim: e busquei dentre eles um homem. A palavra de Deus diz aqui um homem. Jeremias estava lá pregando. Quando Ezequiel estava aqui escrevendo isso, Jeremias ainda estava vivo, ainda estava em Jerusalém pregando. Mas ele era um homem completamente ignorado. E aqui Deus, ele queria que fossem levantados alguém dos príncipes, dos sacerdotes e do meio do povo. E destes não encontrou um homem. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, ele não encontrou 10. Quando Deus destruiu Jerusalém, ele não encontrou um homem. Um único homem. Que fosse justo? Não. Que simplesmente estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. Deus não achou um servo naquele tempo. Mas e hoje? Será que nós vamos deixar isso se repetir? Será que nós vamos realmente permitir que isso se repita? Portanto, irmãos, eu peço orações. E eu quero agora que você fique de pé comigo. E eu quero consagrar agora, diante de Deus e diante dos irmãos, um projeto que o Senhor colocou no meu coração. Porque eu recebi empurrões muito fortes do Senhor essa semana. Tudo o que aconteceu com relação às nossas crianças, o início agora realmente do nosso homeschooling, de maneira palpável, concreta, de maneira profunda, nós vimos o quanto nós negligenciamos o cuidado das crianças. E nós também negligenciamos o cuidado da igreja do Senhor. Oremos, irmãos. Amado Deus, eterno Pai, graças eu te dou por esta primeira pregação sobre este assunto, sobre este chamado para a igreja, sobre este levantar do Senhor sobre a tua igreja. Graças te dou, ó Pai, por este primeiro vídeo que agora está sendo gravado, está sendo editado, que agora está sendo lançado no YouTube.
Senhor, que em nome de Jesus Cristo, para a glória do seu nome, papai, levanta-te, Senhor, na igreja do Senhor, e faça-se segundo a tua vontade, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, por amor do teu nome, papai. Por amor do teu nome, perdoa o nosso pecado do desprezo. O desprezar tantas pessoas indo ao buraco. O desprezar, Pai amado, de tantas pessoas sendo enganadas e nunca nem ao menos nós orarmos ao Senhor clamando, tenha misericórdia da tua igreja. Portanto, Deus, em nome de Jesus, eu consagro a ti, Senhor, este projeto. Eu não sei se é esse o nome que o Senhor quer para ele, mas o nome, Senhor Deus, de apologética da apostasia, é uma defesa contra a apostasia. É colocar a apostasia como algo que deve ser combatido. É colocar a apostasia como algo que deve ser combatido como o Senhor ordena. É colocar a apostasia como algo que não é simplesmente um discutir de ideias, mas é algo câncer. É algo que destrói a alma. A alma, Senhor. Assim como estes profetas, Pai, que eles derramaram sangue para destruírem as almas, para seguirem a avareza, aqui no versículo 27 de Ezequiel 22. Eles destruíam a alma. Assim hoje almas estão sendo destruídas. Tenha misericórdia da sua igreja, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Levanta-te, Senhor, sobre estes homens que são os falsos profetas e os profetas da apostasia, que eles se arrependam. Derrama, Senhor Deus, levanta-te sobre nós, ó Deus. Em nome de Jesus, ajunta o teu povo remanescente, para que possamos juntos e unidos, ó Deus, neste momento nos colocarmos nesta brecha de intercessão, para que este pecado cesse, para que o pecado pare no centro, no seio, no núcleo da sua igreja. Em nome de Jesus, ó Deus, que essas denominações gigantes que profanam o teu nome, que são contaminadas, que elas se arrependam, que elas se voltem. Pai, como bom seria, como bom é e como bom vai ser em nome de Jesus. Essas igrejas cheias de verdadeiros convertidos e de cultos avivados para a glória do Senhor. Portanto, ó Deus, levanta-te sobre o teu servo, levanta-te sobre essa igreja e levanta-te sobre toda a sua igreja ao redor de todo esse Brasil, para que a tua igreja no Brasil não sofra destruição como sofreu em tantos outros lugares do mundo. Senhor, em nome de Jesus, una o seu remanescente para que haja um avivamento nesta terra. Não um avivamento de histeria coletiva, não um avivamento, Pai amado, de corações embrutecidos intelectualmente, mas um avivamento, Pai amado, de amor verdadeiro pelo Senhor Jesus Cristo. Não por placas, não por denominações, não por ismos, mas pelo Senhor Jesus Cristo. Que haja um avivamento de arrependimento de todos estes falsos profetas. Que nenhum deles, ó Pai, fique de fora desse arrependimento coletivo da igreja. Derrama o teu Espírito Santo com os trânsitos do pecado, da justiça e do juízo. E vem, Senhor, sobre mim, sobre nossos irmãos, sobre todos. Mas unja-me conforme a tua vontade para esta obra, Pai. Consagramos a ti o início, Pai, de muitos outros vídeos que serão, Senhor, para a glória do seu nome, para louvor do seu nome, e para que todos saibam que há um Deus na igreja brasileira atual do século 21. Que nenhum modismo, que nenhuma malignidade prevalecerá contra as portas de uma igreja que realmente se arrepende e busca o Senhor de todo o seu coração. Portanto, Pai, tira de nós o desprezo, tira de nós a avareza, tira de nós, ó Pai, a soberba, para a glória do seu nome. Pai, que em nome de Jesus nós sejamos vivos pelo nome de Jesus, pela palavra de Jesus, não por denominações, não por ismos, mas pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, porque temos fome e sede de ti, Jesus, não de placas, não de homens, mas apenas de ti. Portanto, Pai, que se fendam os céus, o Senhor desças aqui e transtorne toda a terra, transtorne o Brasil e transtorne as nossas vidas.
tira-nos do comodismo, tira-nos do medo, tira-nos, Pai, da inércia, para a glória do Seu nome, e leva-nos, ó Pai, a verdadeiramente como verdadeiros herdeiros das regiões e das coisas celestiais, nós nos portarmos como reis e sacerdotes que governam e que trazem a Tua vontade e o Teu reino para este mundo, para esta geração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus.